Muito boa tarde, doutora Lúcia Barros. Obrigado por me receber aqui na Biblioteca António Feijó, um local que gravita com muito à vontade e com muita riqueza cultural e que, através desta biblioteca, da sua ação, tem feito com que as famílias, as crianças, os alunos, as pessoas leiam mais. São 15 anos que está à frente do projeto Ler Mais em Família. Gostava que me fizesse um resumo de como é que foram estes 15 anos, se isto vai continuar, que vai com certeza, não é? Ora, boa tarde. Quem agradece o convite sou eu, portanto é muito bom poder falar de uma coisa que me apaixona tanto e num lugar que, claro, que é a minha segunda casa, portanto agradeço também. Resumir assim em poucos minutos estes 15 anos é uma tarefa impossível, como deve calcular. O que posso dizer é que isto nasce mais ou menos quando nasce o Plano Nacional de Leitura e no momento em que eu chego a este agrupamento. Portanto, quando cá cheguei em 2006 não havia nenhum projeto direcionado para a família, sobretudo, aliás, nenhum projeto para a família e não concretamente para a leitura em família, muito menos ainda. Propus isso ao professor João Carlos Velho, que era o presidente do Conselho Executivo na altura, disse-me, avança, porque realmente não temos nada vocacionado para essa área. Na altura eu estava a fazer uma formação fruto de uma candidatura que tinha feito à Fundação Calouste Gulbenkian e foi a primeira pedra, digamos assim, para pôr em prática o primeiro projeto, porque recebemos financiamento para comprar livros e a partir daí foi sempre a abrir, como se poderá dizer. Portanto, tínhamos um projeto que tínhamos que pôr no terreno obrigatoriamente, porque tínhamos contas a prestar à Gulbenkian, mas o sucesso foi de tal ordem, o impacto foi tão bom que decidimos continuar com ele. Ao mesmo tempo, associámos-lhe a investigação, porque ao longo destes 15 anos e associado aos projetos de promoção de leitura em família, fiz um mestrado, fiz um doutoramento e tudo isso veio também, digamos que, validar cientificamente o que estamos a fazer e, ao mesmo tempo, fortalecer, não é, o próprio projeto e fazer com que ele não esmorecesse e continuasse no terreno. Ou seja, validar cientificamente que ler faz realmente bem. É isso. Validar cientificamente que a leitura em família, muito mais do que aquele clichê que nós ouvimos tanto, e aliás com este livro que acaba de sair eu pretendo realmente provar de algum modo isto, o clichê de que ler faz bem. Se nós formos para a rua e perguntarmos às pessoas, olha, que benefícios é que podemos ter ao ler? Qualquer pessoa, mesmo que não tenha qualquer formação na área, lhe vai responder que se ler mais dá menos erros, tem mais cultura, tem mais vocabulário, tem mais imaginação, blá 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 blá. E porquê blá blá blá? Porque se efetivamente isto convencesse as pessoas, nós não continuávamos a ser um país de não leitores. Os últimos estudos que saíram na área dos hábitos de leitura dos estudantes portugueses, e são muito recentes, são de 2021, dizem-nos que nós estamos a ler menos e que os estudantes portugueses estão a ler menos, os jovens. Isto é grave, até porque os jovens que foram inquiridos já são todos filhos, digamos assim, do Plano Nacional de Leitura. Já entraram para a escola com o Plano Nacional de Leitura em vigor. O que quer dizer que esses argumentos não convencem as pessoas e continuamos a ser um país de não leitores. Então o que é que poderá convencer as pessoas? Se calhar descobrir que a leitura faz mais por nós do que apenas esses benefícios a que eu aqui chamo de efeitos secundários bons da leitura. Portanto, o que é que a leitura faz por nós? Faz de nós realmente pessoas mais felizes. É provado, a conclusão desse estudo leva a esse grau de felicidade que se atinge através da leitura. Eu posso lhe dizer resumidamente, claro que eu aqui passo muitas etapas à frente para lhe dizer isto e também para poder perceber melhor os meandros, portanto aconselho a que as pessoas realmente leiam um livro, porque o livro conta 50 histórias de vida de famílias que passaram pelo projeto, portanto das mais de 500 que já me passaram pelas mãos e que muito generosamente foram partilhando comigo todas as histórias que foram acontecendo nas suas casas graças aos livros que foram trabalhando com os filhos. Estas 50 histórias de vida que eu selecionei são o retrato de realmente que provam porque é que os livros podem trazer felicidade à família.
E, portanto, daí o título Crianças Leitoras, Famílias Felizes, não é? Porque não traz a felicidade só à criança. Todo o momento de leitura passado entre pais e filhos acabou por ter repercussões no global do seio familiar. E quando eu digo, e diz-me, mas porquê é que felicidade é essa? Pronto, e aqui eu queria desmistificar isso, aliás, já o fiz no momento do lançamento. Isto não é aquela felicidade de euforia instagramável, porque a felicidade está muito para além disso, não é? O livro capacita-nos para lidar com as diferentes facetas da vida. E, aliás, neste livro vai encontrar coisas como, por exemplo, sugestões para falar de temas difíceis com as crianças, incluindo a morte, incluindo o bullying. E agora diz-me, isso tem a ver com felicidade? Sim, porque a vida é composta por estas coisas todas. E nós somos felizes na medida em que estamos capacitados para, em qualquer circunstância, conseguir manter o equilíbrio. Os livros ajudam-nos a fazer esta capacitação, a adquirir estas competências, estas ferramentas que nos permitem lidar com as tais diferentes nuances e facetas da vida. Tanto livros de foro infantil, como livros vocacionados para adultos, conseguimos ir buscar essa mensagem, essa busca pela verdade e o encontro da verdade e da realidade e dos temas que nos cercam e que nos afligem. Está-me a falar dos livros para adultos. Pronto, para adultos e para os infantis também. Tanto os infantis têm sempre, ou quase sempre, têm uma mensagem, não é? Porque vocês depois recomendam livros a ler. Acho que este livro, Crianças Leitoras, Famílias Felizes, é um referencial de livros que nos podem fazer muito bem, tanto à nossa mente, à nossa cultura e ao nosso seio familiar, para a harmonia familiar, não é? Sim, e ainda bem que levantei essa questão dos livros para adultos e livros para crianças, porque de facto este é outro mito e é outra coisa que eu tento também desmistificar neste livrinho, que é um livrinho, não é? Livrinho porque é pequenino. Sim, portanto, mas se calhar em conteúdo é um livrão, não é? Eu ainda não o li, peço desculpa, mas quando ler avaliá-lo-ei e com certeza que está aqui. Segundo a apresentação do professor João Carlos, que podemos encontrar nas redes sociais, o livro vale mesmo muito, tem um conteúdo mesmo pertinente e assertivo e importante para que nós nos possamos orientar a partir daqui da vantagem de ler, não é? Exatamente, pode ser. Curiosamente ele até disse este é um livro de muitos livros, que eu achei que foi uma coisa bonita sobre o livro. Mas voltando ao que estávamos a falar, a questão dos livros para adultos, livros para crianças. O Manuel António Pina, não é, que era um autor consagrado da literatura infantil, que infelizmente já nos deixou há 10 anos, ele, quando questionavam sobre a literatura para crianças, ele dizia: a literatura não é para crianças, a literatura é para quem a ler. E efetivamente a boa literatura, designada de literatura infantil, não é? Porque efetivamente ela também é destinada às crianças, ela tem que, antes de mais, ser significativa para o adulto. A Ana Margarida Ramos, que é uma das maiores investigadoras em Portugal na área da literatura para a infância, numa entrevista que ela deu também na Madeira há poucos anos, à Direção Regional de Educação da Madeira, ela dizia que se um livro não me emociona, não me faz pensar, não me faz rir, não me faz chorar, porque carga d'água é que há de emocionar, fazer rir ou ser bom para a criança. A criança não tem menos competências do que eu. Portanto, isto começa logo aqui. Se o livro a mim não me diz nada, não há nenhum motivo para ir dizer alguma coisa à criança. E hoje, felizmente, a literatura dita então infantil, ou não é, de potencial recepção infantil, sobretudo as editoras que são especializadas nesta literatura, elas já estão com um nível de arrojo, digamos assim, que fazem com que os livros que publicam não são livros para crianças só. São livros para todas as idades. Porque, efetivamente, se há, como dizia, uma mensagem, não é? A mensagem é universal. A mensagem que existe num livro de literatura infantil dirige-se à essência humana. E a essência humana existe no adulto e existe na criança. E, aliás, antes do livro chegar à criança, chega ao adulto. Daí que nós temos que seduzir primeiro o adulto.
E este é um dos segredos também que eu falo neste livro. E se os adultos se tornassem eles próprios leitores de literatura infantil? Aliás, o Prémio Nobel da Literatura Português, o único Prémio Nobel de Literatura Português, Saramago, que também faz 100 anos na próxima semana, que só escreveu um único livro de literatura infantil, certo? Embora hoje haja adaptações ou... Sim, adaptações de excertos de outros livros dele transformados em álbuns para a infância. Ele diz na contracapa: e se os adultos começassem eles próprios a ler as histórias que tentam contar às crianças? Não é bem isto, mas é a mensagem. Quer dizer, primeiro temos que ser nós a deixar-nos seduzir, porque nós é que temos depois a obrigação de levar à criança. E se o adulto ele próprio está seduzido e encontra no livro de literatura infantil algo que também conversa com ele, é claro que vai ansiar pelo momento de partilhar aquilo com o filho, com a filha, com a família. E são essas histórias que são aqui contadas. Como é que os livros realmente conseguiram proporcionar conversas sobre temas difíceis, como por exemplo aqui acontece de uma mãe dizer: consegui finalmente ter a conversa que vinha adiando com a minha filha por causa da morte do avô, consegui finalmente contar a verdade sobre o Rei Leão aos meus filhos porque costumava passar à frente a parte da morte da mãe. Ou então o próprio humor. Nós temos aqui uma história que tem como subtítulo: o que mais gosto é de ouvir meu pai a fazer de urso. Por exemplo, através da imitação de vozes de personagens, os próprios pais, quando digo pais, o pai, homem, porque normalmente são as mães que participam nos projetos, mas depois levam para casa e toda a família usufrui, não é? O pai, ao ver aquela alegria no quarto da mãe a contar a história aos filhos, decide juntar-se. E decide ser ele a encarnar a personagem do urso. Tanto que a criança, no fim, eu lhe digo: então, o que é que gostaste mais ao longo destas semanas? Ai, professora, o que eu mais gostei foi de ouvir meu pai a fazer de urso. Assim como outras questões, não é? Quando temos uma lenga-lenga que nos leva a memórias de infância e que os pais contam as suas próprias histórias de vida aos filhos, ou então quando temos uma história que nos remete, por exemplo, para outros lugares do mundo. Estou-me a recordar do Abecedário dos Países, em que fala do México, em que foi pretexto para um pai contar aos filhos a história da sua lua de mel. Portanto, uma história de vida contada à família. Portanto, é pretexto para muitas conversas. Ou então, por exemplo, o Natal, que também há aqui uma secção toda dedicada ao Natal, em que uma família decide fazer um calendário de leituras de Advento invertido a partir de uma leitura, ou seja, em vez de ir colher o chocolatinho ao calendário de Advento, em cada dia decide colocar uma coisa num cesto que está junto à árvore de Natal. E na noite de Natal vai levar esse cesto a uma família que precisa. Ou então aquela menina de 8 anos que disse à mãe: oh mãe, já mandaste a carta ao Pai Natal? É que eu quero riscar uma prenda. E isto aconteceu depois de ler o livro O Pai Natal e o maiúsculo menino, que também fala aqui. Portanto, eu acho, não sei se me estou a fazer entender, mas são estas pequenas coisas que vão gerando esta transformação, assim, pouco a pouco, não é? E que vai fazendo realmente a diferença na vida das pessoas, que passam a ter um olhar mais sensível sobre as coisas, um olhar de maior valorização sobre aquilo que têm e sobre os outros e o que os rodeia. Portanto, a literatura e também a literatura infantil, sobretudo a boa, faz isto. A questão é: que livros são esses? Porque, de uma maneira geral... nós podemos escolher os livros que são adequados, não é? Que são e favoráveis. É mesmo isto. E é assim que este livro começa, que é com um capítulo que diz: ninguém ama o que não conhece. O povo é sábio nestas coisas. Porque nós sabemos que a maioria das pessoas, e não têm culpa, não há cursos para pais nestas coisas. Portanto, é natural que as famílias não saibam, não tenham esse conhecimento, quais são os bons livros. Porque nós o que é que sabemos? Conhecemos os contos tradicionais, sim, os não clássicos, é? Esses contos clássicos Sim. são boa literatura, Sim. regra geral. Sim, sim, os que são boas adaptações, sim. Depois também há aqueles de Carochinha, a Cinderela... Sim, mas contos... aí também é preciso a cautela de termos acesso às boas versões, porque pois. Depois também há aquela mania de temos que retirar esta parte que pode deixar a criança traumatizada. Isto é outro problema com que nos deparamos. Falando no Rei Leão, a parte Por exemplo, da morte da mãe. Isso não é traumatizante para a criança? Devemos, à vontade, ler a história como ela é, sem omitir esse facto? Exatamente. Nós devemos ler as histórias como elas são. E a experiência que temos aqui,
a nível de 15 anos a trabalhar diretamente com famílias, e quando eu digo diretamente, eu falo de sessões presenciais, porque os nossos programas de promoção de leitura em família são 6 semanas consecutivas, com 6 sessões semanais presenciais com pais, em que eles trabalham em cada sessão 3 livros, que por sua vez levam para casa, trabalham com os filhos e na sessão seguinte vêm partilhar connosco aquilo que aconteceu. Tudo livros infantis? Tudo livros infantis, exatamente. Pronto, agora já temos um termo diferente, todos os livros são para um ser humano, para uma pessoa. Não é? Tanto infantis como para adultos, não há distinção, desde que tenha uma boa mensagem. Exatamente, e é que cada vez mais os livros de literatura infantil são por todas as idades. E se eu lhe disser, neste momento, aquilo que eu mais ofereço como presente aos meus amigos adultos são livros de literatura infantil. É a prenda que eu mais ofereço aos adultos. Mesmo que não tenham filhos? Mesmo que não tenham filhos, são para eles. E acontece-me tanto, mas tanto, por exemplo, de estar a fazer um seminário, por exemplo, convidam muitas vezes, eu também dou aulas na Escola Superior de Educação e muitas vezes faço seminários para os alunos de mestrado. As colegas pedem-me, olha, anda a falar da literatura infantil relacionada, por exemplo, com a Agenda 2030, ou então relacionada com outro tema. E eu vou, com todo o gosto, logicamente, falar de livros para mim. E então, no fim, acontece muitas vezes. Eu falo de livros, levo os livros, mostro os livros. Quem é que no fim vem tomar notas comigo? O professor. Olha, este vai para a prenda de Natal para eu oferecer à minha amiga tal. Recordo-me também, o ano passado, por esta altura, foi fazer um desses seminários e falei da Alma Perdida, que é um livro de literatura infantil, escrito pelo Prémio Nobel, a Olga qualquer coisa, uma polaca, ela tem um apelido que agora é um bocadinho difícil de pronunciar, não me recordo, foi Prémio Nobel também há 2 ou 3 anos. Escreveu então A Alma Perdida e ela disse, este é o livro que a minha amiga, disse-me o nome dela, está mesmo a precisar neste momento. E outros, não é? Eu tenho ainda agora já de pessoas que já leram este livro e que já me mandaram mensagem à conta de livros que eu falo aqui, porque eu falo aqui de 150 livros, 150. Portanto, não há desculpas para dizer não sei o que é bom, pelo menos estes 150 são de certeza, não é? E tudo foquei-me nos mais recentes, porque são aqueles que são menos conhecidos. Aliás, tem uma última parte, que é mesmo Leituras para uma Pedagogia da Felicidade, não é? Portanto, esses sim, ainda mais recomendados a adultos são. E tive então uma leitora já que leu o livro desde que saiu e que me pediu a opinião, olha, destes 4, hoje vou comprar 2. Ora, diz-me qual é a tua opinião. Porque ia comprar 2, ia aproveitar uma promoção qualquer que estava a haver algures por aí numa plataforma e comprar 2. Portanto, isto já vinha daqui. E vieram para quem? Para oferecer a 2 amigas adultas de prenda de Natal. Muito bem. Portanto, são estas questões. Os bons livros encontram-se com facilidade? É através das redes sociais? É através da FNAC, por exemplo? Das papelarias, livrarias? Ora bem, isso se calhar é outro problema. Pois. É que normalmente os bons livros, ou a maioria dos livros que eu aqui falo, são de editoras pequeninas, mas que são realmente especializadas em literatura infantil. E as editoras pequeninas, como nós sabemos, não têm o poder, não é, de colocar os seus livros em todas as superfícies. Alguns estão, outros não estão. Mas aqui, sem querer estar a fazer nenhuma publicidade específica, mas vou falar de algumas editoras que temos no nosso país especializadas, como, por exemplo, o Planeta Tangerina, a Calandraca, a Bruá, a Chiara, mais recentemente a Baduga, a própria Ópera Omnia, que também editou este livro, a 30 por uma linha. Portanto, há uma série de editoras, nichos editoriais assim mais pequeninos, que alguns têm os seus livros, efetivamente, por aí. Na FNAC a maioria tem, na Bertrand também. Não é tão fácil encontrá-los, por exemplo, nas grandes superfícies. Não é? Nós sabemos que hoje também já há uma grande secção dedicada a livros para crianças, não propriamente literatura infantil, mas livros para crianças porque há aquelas, tudo que é de princesinhas ou que é baseado nas séries de televisão e que normalmente é o que os miúdos pedem. Porquê? Porque é o que conhecem, não é? Os bons livros não são tão fáceis de encontrar nessas grandes superfícies. No entanto, por exemplo, nós temos bons autores portugueses, como o caso de Álvaro Magalhães, António Mota, Luísa Ducla Soares, etc., que estão publicados nos 2 grandes grupos editoriais, que é o caso da Porta Editora e da Leia, não é? Que publicam. Mas lá está, esses não precisam de publicidade, nós sabemos que são bons à partida.
Agora, há muitos outros que são bons e que não entram tão facilmente pelos olhos dentro. Nós, neste momento, em Ponte Lima, já temos uma livraria especializada em bons livros de literatura para a infância. Não tínhamos até à data. Pode falar no nome. Podemos, pronto. A Livraria União, neste momento, é uma livraria que se destaca a este nível. Tem feito uma grande aposta. Aliás, foi através da União que eu descobri a Chiara, num dia que andava lá a vasculhar. Tem uma aposta muito interessante em bons livros de literatura para a infância, porque lá está, é especializada, é uma livraria, certo? As outras casas que vendem livros em Ponte Lima, digamos, não sendo livrarias especializadas, apostam mais noutro tipo de publicação. No entanto, se as pessoas conhecerem e souberem o título, qualquer livraria de Ponte Lima arranja um livro. Também pode ser pedido à própria livraria. Hoje também temos a vantagem de os poder comprar online. Não é? Porque todas estas livrarias têm a sua livraria online e depois temos as próprias livrarias online que também, não é? Ou os espaços onde podem ser adquiridos. Hoje já não é por falta de, assim como outra coisa que eu aqui desmonto, também não é por falta de dinheiro, porque o tempo e o dinheiro também é outra coisa que tem as costas largas, que também é o título de um capítulo que aqui está. A falta de tempo, não é? Que muita gente o tempo é igual para todos. Um dia tem 24 horas, agora nós todos sabemos que desperdiçamos muitas vezes tempo em coisas que não nos acrescentam nada. Já há um estudo por aí a dizer que o tempo que em média se gasta nas redes sociais sem qualquer propósito daria para lermos 200 livros por ano. Jesus. Portanto, é muita coisa, não é? É muita coisa. Que a doutora Lúcia Barros organiza muito bem o seu tempo para todos os dias poder ler, mais ou menos, não sei, mas gostava que descrevesse, até para dar exemplo, como é que é o seu dia-a-dia, como é que vai buscar tempo para a leitura? É assim, a leitura para mim é um bem essencial. Portanto, é uma prioridade. É feliz por ser leitora? Muito. A tal felicidade que os livros trazem, sente essa felicidade? Sim, então, aliás, eu vou-lhe revelar aqui uma coisa que eu não revelei ainda publicamente. E se calhar foi por causa disso que este livro nasceu. Há cerca de, portanto, foi ali em janeiro de 2021, no segundo confinamento, quando as escolas fecharam novamente, uma colega bibliotecária do Conselho de Esposende convidou-me para eu fazer uma ação de formação para pais e professores no agrupamento onde ela trabalhava. Pronto, teria que ser online, dadas as circunstâncias, não é? Isto seria ali por mês de fevereiro. 2 sessões, muito participado, 80 e tal participantes em 2 sessões que eu dividi a ação em 2 partes. E essa minha amiga, que além de colega é minha amiga, ela disse assim: olha, eu vou passar à frente a apresentação da doutora Lúcia, que eu até eu sei que ela não gosta que eu a trate assim. Portanto, vocês se quiserem saber coisas sobre o seu currículo e vida académica, clicam no link que eu mandei no e-mail, que vai diretamente para o ORCID dela, onde está lá tudo direitinho, o que ela fez, o que publicou, etc. De resto, eu cumpro-me só apresentá-la, além de ser minha amiga, ela é uma das pessoas mais felizes que eu conheço. E a isso não será alheio o facto de ser também uma grande leitora. E aquilo mexeu um bocadinho comigo, isso nunca me tinham apresentado assim. E possivelmente isso terá sido o clique para eu começar a escrever este livro, que eu pensei, se isto realmente é verdade, então eu não posso guardar isto só para mim. Eu tenho que mostrar às pessoas o quanto a leitura pode realmente contribuir para a sua felicidade. E eu creio que foi poucos dias depois que eu abri um documento no meu computador e comecei a escrevinhar coisas que viriam depois a transformar-se neste livrinho que está aqui agora, Crianças, Leitoras, Famílias Felizes. Mas voltando à questão que me colocou, e sim, a leitura faz parte de mim, faz parte de mim. Aliás, eu costumo brincar um bocadinho com isso, a dizer que uma grande fatia do meu orçamento mensal vai para livros, portanto, se algum dia me aparecerem as malas à porta, olha, já sabe. O motivo é o arrombo do orçamento que eu dou todos os meses. E o espaço que deixa de ter em casa por causa dos livros. Não, pronto, felizmente também não deve ser por aí, porque também tenho uma família que apoia
Enfim, este lado meu, ou esta minha característica, ou faz parte de mim. Como é que eu organizo para ler? Olha, eu aproveito qualquer bocadinho para ler. Eu se lhe disser que, por exemplo, no fim do almoço, imagino que eu acabo de almoçar há 1 hora e eu tenho que voltar a estar na escola às 2. Mas ainda tenho que fazer coisas, não é? Na hora do almoço. Se me sobrarem 20 minutos, eu ponho um temporizador no meu telemóvel de 20 minutos e leio. Quando ele tocar, fecho o livro e venho-me embora. Pronto, ao ponto de fazer este tipo de coisas. Eu ponho temporizadores para ler. Portanto, até o temporizador tocar, posso ler. Ou então de manhã, se tiver uma manhã livre, salvo seja, sem aulas, não é? Ou sem atividade letiva, que estou em casa. Acabo de tomar um pequeno almoço. Peço desculpa. Não faz mal. Acabar de tomar o pequeno almoço e disse, bem, agora tenho que ir trabalhar neste projeto, tenho que preparar isto, mas antes tenho que ler um bocadinho. E então ponho lá o meu temporizador, nem que seja 1/4 de hora, e leio. Pronto. E dá tempo para pegar no raciocínio e largar? Está pouco tempo? Está pouco tempo. Dá sempre, faço isso. Claro que há momentos em que leio com mais tempo, depois há aqueles momentos em que eu leio, me sento, leio, tiro apontamentos, tenho os meus cadernos específicos de tomar notas daquilo que leio. Por norma, faço os meus índices pessoais, ou seja, vou lendo e na primeira página ou na última, onde tiver espaço, vou tomando nota a lápis da página tal e o que é que ali me chamou a atenção, ou às vezes fazendo uma citação, chamo eu os meus índices pessoais, porque eu normalmente volto sempre a um livro, não é? E, portanto, para depois voltar a consultar e ver porque é que realmente aquela página me chamou tanto a atenção. Acontece frequentemente... Um livro nunca é... Um livro fechado é reaberto novamente, então nunca é arrumado. Sim, normalmente, sobretudo, não se tratando de livros literários. Pronto, acontece ler um romance, de vez em quando, há romances que leio e acabou, não é? Não vou lá voltar, sobretudo os romances assim que eu chamo mais levesitos das férias, porque de vez em quando também sabe bem ler assim uma coisa mais leve, não é? Mais leve, só por lazer. Normalmente costumo fazer isso no verão. Há autores que lançam, por exemplo, um livro por ano e que sai mais ou menos no verão, e então eu já sei que nas férias do verão, no início, aquela parte em que preciso mesmo descomprimir, começo por ler algo assim mais leve. Depois volto aos livros mais pesados. Este ano decidi-me a ler e reler a obra toda de Saramago, por exemplo. Toda é muito fácil. Toda, como quem diz, a boa parte da obra de Saramago, e sim, posso lhe dizer, olha, a minha média de livros por ano ronda os 50. Portanto, os últimos anos andaram aí entre os 48 e os 55. Por isso, eu leio uma média, uns anos pelos outros, de 50 livros por ano, o que dá uma média de um livro por semana. Não quer dizer que eu leia um livro por semana. Há, por exemplo, meses em que eu leio 10 livros e há meses em que leio 1 ou 2. Depende do tempo. Exatamente, depende do tempo, depende do tipo de livro, depende. Agora, ler eu tenho que ler. É quase como caminhar. É um vício, quase. É um vício. É um vício, é uma necessidade. A mente precisa, sente essa... desculpa o termo, essa comichão na mente precisa de estimular para que ela desapareça, porque a leitura realmente é como caminhar, como diz, quem faz exercício também não passa sem fazer exercício, e é um género de exercício para a mente. Um género de exercício para a mente, é verdade. O ler, e ouvem, lá em casa ouvem-me muitas vezes a dizer isto, não ouvem muitas porque não acontece muitas vezes, mas quando acontece de chegar a um dia, ou ao fim do dia, e eu não ter lido ou não ter conseguido ler, e disse, fogo, hoje não li. É quase como, há 2 dias que não faço uma caminhada, não é? Hoje não li nenhuma página, não pode ser. É por isso que quando me diz, e nesses 10 minutos ou nesse quarto de hora, sim, mesmo esses 10 minutos que seja esse quarto de hora, eu aproveito para... Olha, neste momento estou a ler A Viagem a Portugal, de Saramago. Estou a ler um livro nada a ver, que chama-se O Buda e o Audaz, que é de um engenheiro informático. Estou a ler um livro de Miguel Torga, que é também, não se chama Viagem a Portugal, mas acho que é só Portugal, fruto de uma recente visita que fiz ao Museu Miguel Torga. E ao mesmo tempo estou a ler o Bambi para preparar aqui uma ação de formação sobre clássicos da literatura infantil. Portanto, depois é assim, estou a ler livros sobre a formação de pais
porque tem a ver com a nossa escola de pais, o projeto que temos agora em desenvolvimento. Portanto, depois também faço isto, leio muitos livros ao mesmo tempo. Mas porquê? Porque é que mistura as literaturas, as leituras e os géneros literários? Porque tem a ver com todos os com os interesses. A questão de Saramago é como lhe disse, foi uma coisa que eu este ano decidi, foi voltar a ler Saramago, e para mim está a ser uma interessante redescoberta, porque eu li Saramago no meu tempo de estudante de licenciatura, e se calhar pouco mais tinha lido Saramago desde aí, e este ano já li acho que 8 livros dele. Portanto, agora estou na viagem a Portugal, que é assim uma coisa bem, bem grossinha, e estou a gostar imenso. Isto, sim, é o que estou a ler de literatura neste momento. Depois há interesses pessoais que eu gosto. Gosto de ler sobre produtividade, gosto de ler sobre propósito de vida, gosto de ler essas coisas. Gosto de ler sobre felicidade, no sentido da felicidade enquanto ciência. E, portanto, também tenho uma pequena biblioteca que liga os livros de ciência da felicidade à própria filosofia, que também é outro dos interesses e que está aqui em desenvolvimento, porque os livros também têm muito a ver com a filosofia e o pensamento reflexivo, etc. E depois, outros, porque têm diretamente a ver com os projetos que desenvolvemos aqui. E como nós não podemos, ninguém dá o que não tem, portanto temos que estudar, não é? E esta parte, por exemplo, da formação de pais, da educação parental, as escolas de pais, que não existe nada em Portugal, portanto temos que ir beber lá fora, portanto de vez em quando faço umas incursões ali a Vigo, à Casa del Libro, porque é onde vai ter toda a investigação recente, e venho carregada de um batelão de livros que depois temos que devorar. Portanto, daí tem a ver com os projetos em desenvolvimento, com os interesses pessoais, e pronto, e basicamente é isto. Mas fora a literatura. Desculpa interromper. Há livros que nos deixam ficar compenetrados, tristes, não é? Eu estou-me a lembrar do Amor de Perdição, não é? Que aquilo acaba mesmo de uma forma tão abrupta, tão intensa, tão triste, tão fim, não é? É assim, o Amor de Perdição marca ali uma época, não é? Também está um bocadinho circunstanciado. Foi, digamos que uma moda ali daquela época de fazer assim uns livros um bocadinho trágicos, aquela época mais século XIX, mais romantismo, se não estou em erro. E temos efetivamente, continuamos a ter livros, porque na vida também não há só finais felizes. Pois não. Portanto, é normal que os livros abordem. Mas deixar triste porque é uma pessoa que vive intensamente aquilo que lê, não é? Está a ler e a sentir e a entrar dentro daquele mundo. Fica muito constrangida quando acaba um livro que a deixa assim pesarosa? É assim, não quer dizer que eu não viva as dores das personagens. Também vivo. Eu tive uma época na minha vida em que, quando o livro começava a chegar ao fim e eu gostava muito, eu começava a poupar as páginas, porque não me queria desapegar, digamos, não me queria desligar daquelas personagens que me tinham acompanhado. Agora, por norma, nós acabamos um livro e passamos para outro. E, portanto, e também temos esta noção de que é ficção, não é? É ficção. O facto de ser mais triste ou de nos deixar um bocadinho constrangidos faz parte. A vida também é composta dessas coisas. De uma maneira geral, mostra-nos sempre, ou sobretudo os bons livros, mostram-nos sempre os dois lados da vida, não é? As dualidades. E, aliás, sim, também, não é assim... Uma boa literatura também transmite a beleza, muita beleza na forma da escrita, na maneira como eles descrevem o que os rodeia, pensamentos, ações. Não é? Sem dúvida, e olha, se por falar na beleza, a literatura para a infância hoje é um convite a redescobrir a beleza. Sabe que esse ia ser o subtítulo deste livro? Era Crianças Leitoras de Famílias Felizes, ou como redescobrir a beleza através da literatura infantil. Porque, de facto, isto que fala da beleza tem muito a ver com outra questão, que é a questão do abrandar. Nós andamos tão acelerados, tão focados no que é que vou fazer a seguir, que nos esquecemos de olhar à volta e de olhar para a beleza que nos rodeia. Eu gosto de dar como exemplo aos pais, quando falo disto, os livros que falam da temática das estações do ano. E nós temos muito boa literatura a falar das estações do ano.
os livros que falam das estações do ano ajudam-nos a deter nesta questão dos ritmos da natureza, da sua ciclicidade. Tudo tem um tempo, tudo é cíclico e nós, enquanto habitantes deste mesmo planeta, fazemos parte desse mesmo ritmo. E, enquanto fazemos parte deste ritmo, nós somos obrigados a abrandar um bocadinho e a olhar para esse ritmo. Aliás, recorda certamente, todos nós nos recordamos, quando fechou tudo no primeiro confinamento, não é? Abrandamos esse ritmo. Abrandamos. E houve coisas, por exemplo, cidades onde já não se via o azul do céu há muito tempo e que passou a ver-se. Animais que já não apareciam há muito tempo e que apareceram. Porquê? Porque estava quase a haver um regresso a um ritmo mais próximo do ritmo da natureza. E sobrevivemos, não é? Portanto, a literatura, a boa literatura, e essa que é realmente mais voltada, eu costumo dar como exemplo esse, das estações do ano, mas há outras, para estes ritmos da natureza, também nos fazem, de algum modo, parar, olhar para o que nos rodeia e perceber que nós não estamos ao nosso ritmo normal, que temos mesmo que abrandar. Porque as coisas têm um ritmo certo. E, portanto, até nisso nos ajuda a ser mais felizes. Porque nós somos mais felizes quando olhamos à nossa volta e, com consciência, nos damos conta do quão abençoados somos, afinal, porque já temos tantas coisas e porque isto está tudo aqui gratuitamente para nós e nem sequer pedimos, não é? Aquela árvore que está ali para nós tão bonita, e agora que é outono, não é? Nós pedimos-la. Não. No entanto, tem um espetáculo de beleza. Eu parei para olhar para ela. Não. Aquela lua cheia, aquela noite bonita, aquele canto de pássaro, aquele rio que corre. Quantos de nós paramos para olhar para isto? Que está aqui. É uma oferta. É beleza. Portanto, isto a propósito de ter falado da beleza. Abrandar e olhar para estas coisas. Os livros hoje são muito um convite também, e a literatura infantil, a olharmos para o que nos rodeia. Porquê? Porque nós estamos, hoje o nosso olhar está focado num pequeno retângulo negro, certo? Que nós vamos passando com o indicador ou o polegar a um ritmo alucinante. Pois, uma autora falou em leitura lenta. Livro a leitura lenta, temos tempo para ler, voltar atrás, reler, apreender, absorver aquilo que está lá e vamos lendo e vamos guardando. Enquanto que nas redes sociais a maior parte das pessoas não leem um texto completo, leem o início nem leem o resto, não é? É verdade, é verdade. O livro ajuda-nos a aprofundar. Porque a grande diferença entre lermos um livro ou fazermos leituras, por exemplo, das redes sociais, ainda que nós possamos clicar lá no link, abrir o artigo, etc., como está a dizer, raras são as pessoas que acabam por ler tudo, não é? O livro não tem interrupções, como dizer, não tem hiperligações, então nós estamos ali e estamos só ali focados. A leitura de redes sociais é aquilo que se chama de leitura fragmentada, ou seja, nós lemos um bocado aqui, um bocado ali, um bocado acolá, fragmento daqui, pedacinho daqui, da acolá, mas no fim não fica nada. Acabamos por nem saber exatamente o que é que andamos ali a fazer, são só fragmentos de coisas a que não nos demos uma oportunidade de aprofundar, não é? E ficar realmente a saber um bocadinho mais. E sim, o cultivarmos este tempo lento, que é o tempo lento que é necessário para ler, também se cultiva com esse olhar mais demorado sobre os próprios ritmos e ciclos da natureza. Portanto, a leitura sim, a leitura exige esse tempo lento. Por isso que é muito difícil pôr a ler uma criança que esteja habituada desde o berço a só manipular ecrãs. Se a criança só estiver habituada à velocidade de um ecrã, é muito difícil depois que ela tenha concentração, o tal tempo lento que é necessário para se dedicar a um livro. Mas como lhe disse, primeiro têm que ser os pais a ser seduzidos, porque nós sabemos que não é só a criança que está viciada em ecrãs. Os pais também estão, não é? Ou seja, no Ler Mais em Família, acho que fizeram duas abordagens diferentes. Levar os pais a ler através dos alunos e
pôr os pais a ler para os filhos através do vosso projeto também, não é? Sensibilizaram das duas formas para chegar aos pais, porque é pelos encarregados de educação que os filhos e a cultura dos filhos se rege, não é? Pelas normas e pelos hábitos que temos em casa, que faz com que os nossos filhos sejam mais instruídos ou menos instruídos e tenham essa fonte de literatura, de leitura em casa, não é? Ler, um pai ou uma mãe ler para o filho é primordial desde que ele nasce. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, e aqui na primeira parte do livro, porque o livro está organizado em 3 momentos diferentes. Sim, na primeira parte do livro, eu falo aqui das 3 regras de ouro para ler para os filhos. 3 regras de ouro para formar crianças leitoras. E, curiosamente, a primeira regra é esta: continuar a ler para e com a criança a quando da entrada no primeiro ciclo. Portanto, mas eu não me esqueci da pergunta. A pergunta é desde que a criança nasce. Sim. Só experimentando. Estar a dizer isto sem experimentar pode soar um bocadinho estranho, mas aconteceu ainda há pouco tempo um episódio muito caricato. Portanto, o Fernando, que me acompanha nas redes sociais, e as pessoas que me acompanham e que acompanham a página da Educação Literária na Família, sabem que eu tenho um sobrinho afilhado que é neste momento muito a minha cobaia nestas coisas, não é? Faço muitas coisas com ele, porque os meus filhos já são crescidos para isto, e ele acaba por ser um bocadinho a minha cobaia. Este meu sobrinho afilhado, desde que nasceu, eu comprometi-me a oferecer-lhe um livro por mês. Ele tem neste momento 4 anos. E durante o primeiro ano, ele recebeu livros, muitos dos que falo aqui. Não recebeu livros de cartão, nem livros de plástico para o banho, nem nada. Recebeu livros bons para ir fazendo a sua biblioteca. Portanto, é uma criança que desde o dia que nasceu, recebeu o Adivinha Quanto Eu Gosto de Ti, e a partir dali foi recebendo um livro por mês. E então é um miúdo que está super familiarizado com livros. Há relativamente pouco tempo, estava em casa dele, em casa do meu irmão, porque era o aniversário do meu irmão, e estava lá um primo que tinha um bebê. Um bebê com menos de 1 ano. E era um bebê muito difícil porque chorava imenso. Portanto, esse bebê nessa altura devia ter, não sei, teria 10 meses, por aí. E, entretanto, estávamos lá todos e o Lourenço, que é o meu afilhado, disse: Mimi, lês-me uma história. A Mimi, trata-me por Mimi, madrinha. Sim. Então eu vou escolher um livro. Ele lá foi escolher o livro, trouxe o livro e eu sentei-me lá no sofá com ele a ler o livro. Atrás de mim estava o tal bebê ao colo da mãe, portanto os meus primos que estavam atrás. E esse bebê estava lá todo resingão, a mãe para aqui e tal, não sei o quê. E eu sentei-me com o Lourenço a ler. Eu não sei, a pai na 3ª linha, o bebê que estava atrás simplesmente calou-se, puxou assim a cabeça para a frente, para o livro, e nunca mais ninguém ouviu o bebê. A mãe não podia acreditar. É que momentos antes ela tinha-me perguntado: olha, se calhar está na altura de eu começar a ler alguma coisa ao Martim, não achas? Eu, claro, desde que nasce. Naquele momento ela percebeu, portanto, o filho dela teria à volta de 10 meses nessa altura. Logicamente não percebia o que eu estava a ler, no entanto, o próprio efeito de ler teve nele esse efeito calmante. Eu agora não me recordo qual era a história, mas não era nenhuma historinha, porque eu não ofereci nunca historinhas ao meu afilhado, historinha no sentido daquelas coisinhas assim muito leves. Não, era uma história com um princípio, meio e fim. E, portanto, desde o início. Pronto, o que acontece habitualmente? Os pais, muitos deles não leem quando são bebés, porque acham que os filhos não... E não quer dizer que tenham que ler, mas pelo menos fazer do livro um objeto... para familiarizar... Exatamente, que acompanha. Por exemplo, esta criança, este meu afilhado, os livros dele não são cartonados, são livros normais. Ele nunca rasgou um livro. Há pais que se queixam dos filhos rasgarem os livros. Portanto, depende da maneira como se familiarizam com eles. É como se educa o filho a respeitar o livro como Exato, mas um património importante para também, ter em casa. mas não é? faz parte, não é? A maneira como manuseia, se aquilo é uma coisa do dia a dia, faz parte.
Agora, o que acontece normalmente é que os pais até podem, no início, dar uns livrinhos mais cartonados ou assim, depois entra para o jardim de infância e até eles começam a ler umas histórias na hora de dormir, que é o que os pais dizem, costumam ler para adormecer, mas depois, quando vão para o primeiro ciclo, ou seja, quando entram para a escola, dito escola primária, os pais deixam de ler. Aí agora já foste para a escola, já aprendeste a ler, lê. Ora, aqui está um erro crasso. E eu costumo dizer aqui, esta é a pedra de toque. A criança, quando vai para o primeiro ano, ela não sabe ler. Então, pense comigo. A criança está no jardim de infância. Tem a sua hora do conto todos os dias em que a educadora lhe lê uma história. Tem à noite o pai ou a mãe, os que têm, não é? Porque alguns não têm, que lhe lê uma história. De repente, vê-se no primeiro ano, com um manual escolar cheio de coisas novas, em que tem que aprender as letras, tem que aprender as sílabas, tem que aprender todo um código que lhe é estranho e que é difícil, não é? E o que é que tem para ler? Aqueles textinhos que são feitos propositadamente para aprender a ler, e pronto, e bem, porque são textos específicos para aprender a juntar as letras, o que nós chamamos de decifrar, mas não são histórias, não são contos, não é nada que lhes alimente a imaginação. E a criança que até ali tinha aquele alimento diário e que foi para a escola, e vais para a escola, o que vais fazer? Eu vou aprender a ler. E de repente vê que afinal ler é aquela coisa enfadonha, juntar letras e dali lá conseguir ler um livro. Porque uma criança, por muito bom percurso que faça ao longo do primeiro ano e as coisas a correrem muito bem, ela vai chegar ao fim do primeiro ano e ela ainda só vai conseguir decifrar, não vai conseguir ler. Ela vai ler de uma maneira, posso dar um exemplo? Ela não apreende o que está a ler, ela vai debitar as palavras, vai juntar as... Ela é capaz de dizer, por exemplo, este livro que preguei agora, por acaso é um dos que fala aqui, Era Uma Vez e Muitas Outras Serão, e ela é capaz de dizer: há milhares de milhões de anos, e repara, se ler assim lê muito bem. Sim, aprendeu imensas coisas, já viu tudo o que ela aprendeu em termos de código durante um ano. Portanto, só que assim, quando ela chegar ao fim desta frase, a memória intermédia dela foi toda usada para decifrar o código. Portanto, ela não se lembra como começou. Portanto, a criança sabe decifrar, mas não sabe ler, porque ler é compreender. Portanto, sobretudo durante o primeiro ano, o segundo ano, mas eu digo até ao fim do quarto ano, mas pelo menos o primeiro e o segundo ano, é importante que os pais e os professores não deixem de ler às crianças, aos alunos, sob pretexto de que ele já foi para a escola, já sabe ler. Porque há o alento que a leitura transmite e há o contacto de afeto entre Sim, mas eu já os nem dois, sequer me não é? estou a referir... Porque o estar a ler está a dedicar tempo e Exatamente. Para, eu até tenho aqui uma citação que é do Daniel Penac. O Daniel Penac escreveu um livro também muito interessante já há uns anos, que é o Como um Romance, em que ele conta também esta história, e eu tenho aqui um bocadinho dele que ele diz assim, referindo-se a esse momento em que a criança vai do jardim de infância para o primeiro ano. Ele diz: que grande traição! E ele, a leitura e nós próprios, nós pais, não é? Formávamos uma trindade todas as noites reconciliada. Agora, ele está sozinho perante um livro que lhe é hostil. A leveza das nossas frases libertava-o do peso. Agora, a indecifrável agitação das letras sufoca-o a tal ponto que até o impede de sonhar. Nós tínhamos-lo iniciado na vertical. Agora ele está esmagado pela imensidão do esforço. Éramos os contadores. Passámos a ser os contabilistas. Isto é terrível, não é? Quer dizer, éramos os contadores, real, claro, pois. Sim. Portanto, este é o primeiro erro que é cometido. E eu não estou a dizer, quem faz isto não faz por mal. É porque realmente não sabe. Por isso que eu me senti na obrigação, de algum modo, depois de todos estes anos a perceber que isto acontece, não é? De tentar dizer ao mundo que isto pode ser simples e que há coisas muito simples que nós podemos fazer para fazer toda a diferença não só na criação de hábitos de leitura, mas na criação de momentos felizes em família através dos livros. E isto depois, claro, é uma bolinha de neve, não é? Que se vai
repercutindo e rolando. Portanto, isto a propósito de ler desde cedo. Um pai ou uma mãe que leia para um filho está a apreender aquilo que está lá, está-se a alentar também com a história e tem ali uma referência que o leva depois a procurar outras histórias mais vocacionadas para os seus gostos, para as suas vivências. Também, e daí o que lhe digo é importante, daí a importância... É a contágio de ler para as crianças, depois apetecer ler mais para si próprio. Porque se nós conhecermos bons livros, nós adultos, aquele momento também vai ser um momento de prazer para nós. Porque o livro também está a conversar connosco. Por outro lado, vai ser um pretexto para conversar com os nossos filhos. Não é? Portanto, há pais que encaravam o momento de ler uma história aos filhos à noite como um momento de sacrifício e passaram a encará-lo como um momento de prazer. Ou seja, eu tive uma mãe que, curiosamente, na avaliação do projeto, ela disse: eu deixei de ler para adormecer e passei a ler para acordar. Ou seja, ela costumava ler para os filhos na hora de adormecer, para eles adormecerem, passou a ler para os filhos noutro horário, logo no fim de jantar, em vez daquele tempo habitualmente dedicado à televisão, não é? Para que pudessem ainda estar despertos e conversar sobre os livros, porque percebeu que aquilo era enriquecedor para eles. E então ela dizia isto: deixei de ler para adormecer, passei a ler para acordar. Como é que se põe, ou como é que se colocam as pessoas que não têm hábitos de leitura, como é que se sensibilizam essas pessoas a terem? Essa é a sua principal missão, penso eu, que é encontrar ou arranjar formas de levar as pessoas a lerem. Como é que se consegue sensibilizar? Estamos na rádio, muita gente ouve, muitos dos que nos ouvem se calhar não têm hábitos de leitura. Então como é que se sensibiliza as pessoas? Que mensagem pode deixar ficar para que elas leiam? Olha, a mesma coisa como comecei. Ninguém ama o que não conhece. Primeiro, quando queremos criar um hábito, temos que criar condições para ter esse hábito. Temos que fazer da leitura um valor. Neste caso, um valor de família. Como é que eu entro numa casa e vejo que há alguma coisa ali é um valor? Se eu entrar na casa do Fernando e à volta das paredes eu vir lá pranchas de surf, vir lá umas coisas do mar e não sei o que, eu digo logo: isto é uma família que gosta de desportos marítimos. Como é que eu entro numa casa e vejo que naquela família as pessoas gostam de ler? Se eu vir livros. Portanto, primeira coisa, eu tenho que ter um ambiente rico em livros. Os livros têm que fazer parte da minha vida, certo? E começando de pequenino. Eu posso ter livros no carro, por exemplo, para as crianças, naquele bolsinho que está no banco da frente, não é? Em vez de ter lá um brinquedo, ou um tablet, ou um jogo eletrónico qualquer, posso ter lá 2 livrinhos. Posso ter o hábito de ter um livrinho comigo quando vou ao médico, esperar numa consulta, ou numa repartição, no transporte público. Eu tenho que me organizar primeiro para ter as coisas. Depois, qual é o livro certo para mim? Pronto, aqui também ficam algumas referências, não é? E hoje nós também temos algumas páginas boas que apresentam boas resenhas e sinopses de livros. Eu posso este não me interessa muito. Ou então ir à biblioteca. Também não é preciso comprar os livros. As bibliotecas hoje estão muito bem apetrechadas. Depois dizer: mas eu tenho preguiça. Muito bem, ok. Vou dedicar só 5 minutos. Primeira coisa, eu tenho que saber o que vou ler. Isto é como quando eu quero criar um hábito novo. Se eu quero fazer uma dieta, eu sei que não vou fazer um corte radical com tudo no mesmo dia. Senão aquilo não me leva a lado nenhum. Tenho que ir progressivamente. Então eu não vou dizer: pronto, agora vou começar a ler. Esta semana tenho que ler um livro. Não. Esta semana, ok, hoje vou ler uma página. Pronto, agora hoje vou ler outra. Quando der conta, eu se calhar até tenho vontade de ler mais que uma página. Mas é aquilo que o James Clear, acho que é esse o autor dos Hábitos Atómicos, um livro também muito interessante, que é Hábitos Muito Pequeninos. Comece pequeno. Comece pequeno. Porque se nunca começar, nunca faz nada, não é? Se ler uma página por dia, se for um livro com 365 páginas, leu um livro no ano. Para quem não lê nenhum, que é uma grande percentagem dos portugueses, é alguma coisa. Mas se em vez de ler uma página, à medida que o ritmo avança, conseguir ler 5, já imaginou quantos livros afinal vai ler? Portanto, comece pequeno, não ambicione logo grande.
E se calhar vamos experimentar assim. Outra dica que eu vou arriscar deixar: comece por ler livros de literatura infantil, os bons. Comece por ler alguns dos que são recomendados aqui na terceira parte do livro, que é Livros para uma Pedagogia da Felicidade. Estes livros são livros para todas as idades. E talvez depois de ler estes livros, eu até me apeteça, numa livraria, olhar para outro título e folhear outro. Mas se eu ler livros de literatura infantil, eu estou a ler. E sobretudo se eu for pai, se eu for mãe, também me estou a capacitar para ler com os meus filhos. E assim, não é garantia que eles vão ser leitores no futuro, mas é garantia que nós não deixamos passar o comboio da infância e essa oportunidade que só nos é dada uma vez, que é de ler com eles, enquanto são crianças. É que esse comboio passa muito depressa, como nós sabemos. E o começo amanhã, muitas vezes, é nunca mais começo. Portanto, comecem hoje. Comecem pequenino, mas comecem já. Podem ir à Biblioteca Municipal, tem lá uma montra de outono lindíssima, podem requisitar lá. Podem vir aqui à Biblioteca Escolar António Feijó, temos uma biblioteca especializada em leitura, em livros para pais, mas também para pais e filhos. Ou então recorram às sugestões que são aqui dadas, procurem, não precisam de gastar dinheiro. As nossas bibliotecas hoje estão muito bem apetrechadas com as novidades que há no mercado. Comecem pequenino, mas comecem já. Não deixem passar o comboio da infância. Na apresentação deste livro, foi no Auditório Municipal, no dia 28 de outubro. No Auditório Rio Lima. Rio Lima? Foi no Rio Lima? Foi. Peço desculpa. O professor João Carlos disse que ler tem outra vertente, que transforma as pessoas ainda mais, no nosso caso, limianistas. Gostamos mais da nossa terra, do nosso local. Concorda com essa ideia? Acha que procuramos mais saber sobre a nossa história, sobre as nossas redes, sobre quem somos? Sim. Essa é outra das vertentes que a leitura em família tem feito. Portanto, um tipo de livros que integra sempre os nossos conjuntos de livros a ler em família são livros sobre o património popular. Portanto, o património popular vai desde a recolha, vai desde a lenga-lenga, as trava-línguas e cantigas de roda, estas coisas, ou também os próprios contos populares. Ora, naturalmente, esse tipo de livros leva-nos às nossas raízes e às nossas origens. E muitas vezes as famílias acabam por trazer e partilhar nas sessões, não é? Porque foram perguntar ao avô, à avó, ao vizinho, etc. Algumas histórias, mas o meu avô não dizia assim, ou a minha avó não dizia assim. E depois recordar outros episódios que se passam realmente no contexto, na família. Nós temos também outras situações engraçadas, que há livros que nos levam à recolha de alcunhas e saber porque é que aquela alcunha existe, de onde é que ela vem, ou ao próprio nome dos lugares e das terras. E sim, isto tem a ver com o nosso património etnográfico. Aliás, num dos estudos, creio que foi no âmbito do doutoramento, uma das conclusões também a que acabei por chegar foi realmente outra das vantagens destes projetos em família é todo o enriquecimento do património popular e etnográfico e a valorização desse património em termos familiares, em termos locais, em termos de região. E, portanto, sim, nesse caso, sendo nós de Ponte de Lima, acabamos também por ter aqui um bocadinho uma escola de limianismo puxada, não é, pela literatura de cariz mais popular. Claro que também nos leva a largos horizontes a nível global, onde nós buscamos pensamentos, encontramos pensamentos, formas de ver, ou perspectivas que nunca na vida nos passava pela cabeça e leiturávamos os olhos a esse ponto, não é? Sim, isto do local, portanto, é esta abrangência, nós podemos partir do local e depois para o global, porque do mesmo modo que fazem parte destes conjuntos de livros sobre o património popular, também fazem parte de livros com temas que abordam a guerra, que abordam a morte, que abordam temas difíceis. Portanto, e sim, levam-nos também para os temas mais globais e mais universais. Portanto, a leitura leva-nos, de facto, a viajar sem sair do lugar e, ao mesmo tempo, a fazer essa viagem cá dentro. Portanto, acho que isso é um grande contributo para o nosso crescimento pessoal e para a nossa felicidade.
Doutora Lúcia, voltando ao livro, porque o nosso tempo já está muito escasso, voltando ao livro, ele está composto por 3 partes e gostava que discriminasse sinteticamente essas 3 partes. Muito bem, então como um bocadinho já falei da primeira, que tem como título Ninguém Ama o que Não Conhece, em que falo precisamente como é que este livro nasce, não é? O porquê e como é que os pais e os professores, neste caso o mediador de leitura, o que é que ele deve conhecer para fazer um bom uso do livro junto dos seus filhos ou dos seus alunos. É aqui que estão as ditas 3 regras de ouro. A primeira falei-lhe há bocadinho, estão aqui as outras 2, e em que falámos também um bocadinho da questão do dinheiro, não é? Do tempo, que às vezes são desculpas, e também do papel insubstituível da escola. Numa segunda parte, que está intitulada Quando os livros se tornam família, é onde se reúnem as tais 50 histórias de vida, que são os testemunhos das famílias, de 50 famílias que passaram pelos projetos ao longo destes 15 anos e que provam como realmente os livros fizeram a diferença nas suas vidas. Deixe-me interromper, 50 no universo de... 500. 50 num universo de 500, é verdade. Tive que fazer uma seleção assim bastante rigorosa, mas creio que é representativa do que pode ser. Também não queria fazer um livro muito grande, não é? E depois temos uma terceira parte, que são as leituras para uma pedagogia da felicidade, em que é uma seleção de títulos, brevemente comentada, de livros de potencial recepção leitura infantil, não é? Mas que podem contribuir para a nossa felicidade. Esta secção está ainda dividida aqui em 3 partes, que é de que é feita a felicidade, em busca do que realmente importa, e o nosso lugar no mundo e uma rede de afetos. No final, e quase em jeito de brincadeira, aqui eu chamei epílogo, há um abecedário dos efeitos secundários da leitura em família, que é assim um encerramento. São todos positivos. Pois, são efeitos secundários bons, com certeza. Pronto, e esta é a organização do livro. Se na página tem acesso ao índice, portanto, na página Educação Literária na Família, e o índice tem detalhadamente o título de, por exemplo, todas as histórias de vida e como é que elas se organizam no tratamento de temas. Por exemplo, aqui o humor ingrediente indispensável, livros que se transformam em brinquedos e brincadeiras, ou livros para conversar sobre temas difíceis. Temos também leituras que nos revolvem as entranhas. Portanto, temos um bocadinho de tudo. Até a magia do Natal dos livros. E já agora a magia do Natal dos livros vai ser o tema que eu vou desenvolver muito em breve na Escola de Pais António Feijó. Vai ser já a seguir, não é? Exatamente, portanto já a seguir, nós temos isto, lá está, nós e a Escola de Pais consiste em... Portanto, a Escola de Pais António Feijó é um outro projeto, direcionado para a família, portanto não tem a ver, embora possa ter nascido um bocadinho desta tradição de trabalho com famílias, a Escola de Pais é multidisciplinar, não está só voltada para as questões da leitura. Eu estava a falar, neste caso, do tema que me vai caber a mim. Portanto, nós temos 14 temas. Hoje vai ser o primeiro tema, que é da responsabilidade do professor João Carlos, que vai falar dos nossos projetos. Portanto, tem por título A Minha Escola é o Mundo, que é o tema do nosso projeto educativo, portanto, um pouco a apresentação da escola, mas depois temos temas ligados à saúde, ligados à atividade física, ligados ao ambiente, ligados às tradições, ao património histórico, à tecnologia, e pronto, e temos também naturalmente aos livros. O que me vai caber a mim, muito brevemente, que vai ser já a terceira sessão, é precisamente falar do Natal dos livros e dos livros do Natal e que atividades podem ser feitas em família no contexto da época natalícia. Tenho curiosidade, o imaginário das crianças, o Pai Natal, é benéfico ou não acreditar no Pai Natal, terem essas fantasias? É engraçado que lhe falei há bocadinho aqui de uma história de vida que é, oh mãe, já enviaste a carta ao Pai Natal. Sim. E é que eu queria arriscar uma prenda. O livro que está por trás dessa história de vida tem por título Pai Natal e o Maiúsculo Menino, que é realmente um livro onde convivem os dois imaginários, o imaginário do Pai Natal e do Menino Jesus. Tem na minha página também um calendário de leituras de Advento, em que há 24 livros sobre o Natal, em que eu faço muito essa
distinção. Há livros que têm por base o imaginário ligado ao Pai Natal, portanto um imaginário mais popular, mais pagão, digamos, e um outro conjunto de livros cujo imaginário é mais ligado à figura do Menino Jesus. Portanto, um imaginário mais religioso, mais ligado à nossa cultura judaico-cristã, certo? E depois, há uma coisa muito bonita, que é os livros que conjugam os dois imaginários, porque efetivamente há lugar para tudo e há lugar para ambos. Quanto ao dizer-se às crianças se é que há Pai Natal, que não há Pai Natal, olha, aquela investigadora espanhola, a Catherine Lecoyer, acho que ela tem um livro muito engraçado, muito interessante, que é Educar na Curiosidade. Ela agora tem outro que é o Educar na Realidade. E eu também senti necessidade de dar resposta a essa questão, porque os pais debateram-se com essa questão em família quando leram esse livro. E decidiram não dar resposta, porque as crianças, no fundo, elas sabem. Pois sabe. Não é? Elas sabem, como nós sabemos. Mas nós podemos continuar a alimentar essa fantasia se quisermos, até porque o mistério, a partir do momento que o desvendamos, deixa de ser mistério. E o mistério faz parte da vida. Por exemplo, nós também não sabemos o que acontece depois da morte. E se calhar ainda bem, é um mistério, não é? E o mistério, a criança, se souber que é um mistério, ela conta uma história muito interessante nesse livrinho da Educar na Curiosidade. Uma criança diz à mãe: mãe, quando morrer quero ser cremada. E a mãe fica assim um bocado credo, não é? A criança vir com aquilo, mas de repente diz-lhe, muito bem e tal e tal. E ela depois vai desmontando essa história e acha aquilo muito mau, porque diz ela que perde todo o lugar que a vida reserva para o mistério, não é? E com o Pai Natal passa-se um bocadinho isto também. Por que não eu continuar a alimentar esse imaginário? Claro. É muito interessante fazer atividades com crianças. Olha, acaba de me dar uma ideia para a sessão que eu vou fazer com os pais a esse propósito, porque certamente na qualidade de pai também é capaz de ser uma coisa que o inquieta. E como ano passado fizemos uma experiência também interessante com alunos ali na Escola da Gandra, 3º ano e 2º, precisamente à volta disso, que são as idades em que eles se questionam realmente se o Pai Natal existe ou não existe. Este livro é o seu primeiro livro, doutora? Não, este não é o meu primeiro livro. O meu primeiro livro foi a leitura como projeto, já em 2014. Um livro que coordenei e que foi fruto da dinamização de um conjunto de oficinas de formação, aqui em colaboração com o Centro de Formação. Tem trabalho desenvolvido no terreno por 82 professores, aquele livro, e é também uma compilação desses projetos. Portanto, tem também projetos de leitura desde o pré-escolar ao secundário, e este é só vocacionado para a família, e depois há por aí coisas, artigos em revistas, capítulos de livros, por aí fora. Pronto, assim, livrinho a solo e vocacionado. Agora, a minha preocupação aqui foi fazer um livro que não fosse um livro académico, que fosse um livro de fácil leitura, de que qualquer leitor o pudesse ler e compreender e percebesse que se isto aconteceu nesta família e funcionou, também pode funcionar na minha. Não quer dizer que copie exatamente o que aqui está, mas ao ler isto certamente pode dar-se ali algum clique do que pode fazer de parecido. Portanto, a ideia é ser um livro realmente acessível, de consulta também, de referência, olha, gostava de falar com o meu filho de determinado assunto. Se calhar um livro ajudava-me. Nós, por exemplo, aqui no nosso serviço de aconselhamento de leituras fazemos isso, pais que nos procuram para isso, não é? Olha, aqui tem isto, porque temos aqui um conjunto de histórias de vida que diz, por exemplo, livros para falar de temas difíceis, não é? Ou livros onde impera o humor. Nosso tempo passou, pedi-lhe só uma mensagem, costumo pedir sempre uma mensagem, aquilo que quiser deixar ficar. Ora bem, depois de tudo aquilo que eu já disse, portanto, que eu posso dizer assim de maneira simples, às vezes os alunos dizem, ler não é para mim. E tenho esta experiência de muitos alunos até no ensino superior se considerarem não leitores. Eu vou reforçar o que disse há bocadinho como mensagem final. Leiam pequeno, comecem pequeno. Escolham um livro
que vos chama a atenção por algum motivo. E leiam uma página. Marquem, ou leiam 5 minutos, ponham no temporizador 5 minutos. Aqueles 5 minutos de certeza que não vão fazer falta para mais nada. E comecem pequeno. Ou então, segunda opção, se estarmos a falar de adultos com filhos pequenos, leiam literatura infantil, mas da boa. E depois isso pode levar-vos aos outros livros. Portanto, como tudo, é começar pequeno, mas comecem.